Olá, Ê, chegou! Que tá maravilha! me ouvindo? Seja bem-vindo! Você está me ouvindo bem? Super bem, Ótimo. super bem. É, Desde já te agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua dedicação, por tudo. Eu não vou te apresentar de maneira formal, até porque nem sei. Eu vou falar com o meu coração. Para quem isso. está aqui e não conhece, né? Este é o meu professor, meu amado mestre, a pessoa que fez a minha primeira constelação familiar em 2012, que foi um divisor de águas na minha vida. Depois, em 2019, eu fiz a minha formação com meu professor querido, amado, e sigo aprendendo, né? Estou na cola dele sempre. Então, Bartô, muito obrigada por estar aqui conosco. De verdade, é uma honra, um privilégio, uma alegria ter você aqui no meu Instagram. E a gente vai falar sobre a energia vital do dinheiro, né? E eu queria te deixar assim bem à vontade para conduzir no raciocínio que você pensou, que você sentiu. E depois eu tenho algumas perguntas de alguns seguidores que eu gostaria de fazer. Pode ser assim? Pode ser, sem problema nenhum. Eu acho que fica Ótimo. mais interessante se a gente vai conversando. Aham, E eu não pensei num raciocínio, porque você me conhece. sim. Eu sempre chego nos trabalhos e fico em silêncio. Eu estava em silêncio, esperando por onde eu iria iniciar. Para não ficar uma coisa muito batida também. Porque nós Aham, estamos cansados de falar de dinheiro. sim. A gente está exausto de buscar esse dinheiro. E hoje eu estava aqui em silêncio e pensei, eu vou tomar um outro caminho. O caminho que está dentro do meu coração, aquilo que eu sempre percorri. Talvez seja interessante a gente compartilhar. Então, Ótimo. fique à vontade para fazer perguntas e eu vou puxar um raciocínio. Eu acho que uma introdução, e em seguida a gente segue através das perguntas, pode ser? Perfeito. Eu vou procurar ser bem singelo para que a gente possa não ficar muito cansado, Aham, porque tantas sim. informações, são muitas informações, então a gente vai bater um papo sobre o dinheiro, sobre essa energia vital do dinheiro. Ótimo. Bom, então eu vou começar eu vou conversar com você, eu vou trazer para você a palavra economia. Eu pergunto para muita gente assim, você sabe o significado da palavra economia? Se eu te perguntar, você sabe o que significa a palavra economia? Difícil. Eu não vou mentir que eu não sei. Pois é, nós associamos economia a dinheiro. É muita coisa quebrada. A gente, espero que hoje, daqui a uns 40 minutos, 50, a gente encerrando, a gente saia com um norte para a nossa vida sobre o poder. Tá? Antes de pensar em dinheiro, a gente tem que pensar nesse processo do poder da nossa alma, do poder do nosso espírito. Então, a palavra economia, ela vem do grego ekos, que significa eco, significa casa, significa ambiente, significa nosso ser. Eco, ou ecos, significa o nosso lar. Então, nomia é o cuidado do nosso ser. Economia é o cuidado da nossa casa, é o cuidado do nosso ambiente, é o cuidado dos nossos relacionamentos, é o cuidado que eu tenho com o meu trabalho. Então, a economia é uma palavra sagrada, ela está ligada a um processo muito subjetivo. Então, quando a gente começa a pensar que a economia é algo que vem de um espírito maior, a gente muda a nossa visão em relação ao dinheiro. Não é isso? Então, os animais, eles têm um profundo conhecimento de economia. Eles, no calor, eles se recolhem, no gelo, eles entram dentro, eles se recolhem, eles conseguem manter a vida
porque eles têm um senso de economia. Então, isso já daria uma outra conversa. E eu fico pensando, como é a minha economia com os meus amigos, com a minha vida, com a minha alimentação? Como é que eu cuido da minha energia? Então, esse é o primeiro passo. Antes da gente pensar na moeda, eu vou transformar a palavra dinheiro em moeda, antes da moeda chegar, ter esse princípio básico de economia, tá? Eu vou avançar um pouco. Eu vou fazer uma relação entre o dinheiro agora e a água, tá? Vou fazer assim para que a gente encontre um raciocínio. A água é dividida em 3 estágios: gasoso, líquido e sólido. Não é isso? Uhum. Isso está dentro do campo da economia. Então, eu vou voltar para o dinheiro. Então, o dinheiro, ele tem a ver, ou melhor, a parte gasosa da água tem a ver com o nosso espírito, o espírito do dinheiro. A parte líquida da água, é engraçado a moeda líquida, né? Uhum. Não é isso? A parte líquida da água tem a ver com a nossa alma, com a alma do dinheiro. A parte sólida da água tem a ver com a parte sólida do dinheiro, que é a moeda. Então, esse primeiro movimento o gasoso, tem a ver com o espírito, tem a ver com o centro de potencialidade pura. Eu sempre fiquei muito atraído pela a moeda, eu acho que do Peru, não é? Que é o sol, Sim, é do Peru. Então, assim, o dinheiro, ele não nasce na moeda, ele nasce no sol. O dinheiro é um campo, ou melhor, é o campo de potencialidade que está dentro desse estado gasoso, ou dentro do estado espiritual, ou dentro do mundo da força do universo. O dinheiro começa a se manifestar quando nós conectamos com essa força. Tá? Então, essa parte espiritual é a parte da energia do dinheiro. É a parte da potencialidade pura. É a fonte primordial da vida. No segundo momento é a nossa alma. A nossa alma é aonde a vida se dá. E essa alma nossa, ela é dividida em 2 partes. Uma parte intelectual, uma parte racional e uma parte emocional. Veja, tudo isso está dentro da gente. Então, essa parte racional da nossa alma é por onde o conhecimento entra e ele é racionalizado. É tudo que a gente aprende, a nossa competência técnica, tudo entra nessa parte da racionalidade da nossa alma. Está ligado ao neocórtex, está ligado com a sabedoria, com a conexão com tudo que existe. Então, a nossa alma, esse estado líquido, está ligado com o aprender. E isso a gente vai ver a importância desse espaço anímico, que é a força vital do dinheiro. Ele começa no espírito, ele começa o empreendimento e a gestão do nosso trabalho começa na nossa alma, está lá na nossa alma. Então, essa divisão, uma divisão um pouco arbitrária, mas pedagógica, ela funciona. Nós temos dentro da nossa alma, nós temos a parte racional e temos a parte emocional. O emocional é onde está a experiência com os seres humanos, é ligado à memória, ao sistema límbico, é aquilo com que a gente herda da nossa família. Mas é essa parte emocional da alma onde estão as nossas feridas. O que se chama de criança ferida, um corpo de dor herdado através da nossa família, através dos nossos antepassados, a autoestima baixa, um sistema de crença, tudo está dentro desse campo emocional. Então, as nossas competências, elas entram pelo racional e depende do tamanho da nossa ferida na alma, a nossa ferida da nossa infância. Aquilo que a gente ficou esperando dos nossos pais é a mesma coisa que nós esperamos dos nossos amigos.
É essa dimensão da ferida que vai dar a competência. E aí vem o terceiro ponto, da gente entregar os nossos conhecimentos, agregar valor ao mundo, que é o nosso fazer. O espírito é o nosso ser, a alma é o nosso fazer, e essa parte profissional, essa busca da moeda, é a nossa capacidade, a capacidade que a gente entende agregar valores ao mundo. Então, quando eu recebo da potencialidade pura, do espírito, da fonte primordial, toda essa força que se une com tudo aquilo que eu aprendo, a partir daí eu agrego valor ao mundo, e o mundo me retorna em forma de moeda. Tá claro esse raciocínio? Para mim tá, Não é? super claro. A gente vai nas perguntas, tá? É a coisa mais simples. Eu acho muito legal isso que você está falando, e assim, eu me lembrei agora, é claro que você não lembra, porque são inúmeras, mas de uma segunda constelação que eu fiz com você, e na época eu estava muito insatisfeita com o meu trabalho. E na época eu lembro que você fez um atendimento individual comigo, e você me fez uma pergunta que eu nunca me esqueci. Você olhava para mim e falava assim, onde que está a sua alma? Onde que está a sua alma? E hoje eu consigo compreender que na época eu estava completamente desconectada da minha alma. Então eu estava num fazer mecânico, num fazer pesado, e totalmente desconectada da minha alma, da minha essência, do meu propósito, né? Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso que você está trazendo. Isso. Deixa eu te falar da nossa alma, tá? A alma é o âmago, a alma é o íntimo, a alma é tudo aquilo que a gente aprendeu com aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, tá? Então, essa alma, ou essa dimensão, faz com que a gente se conecte com algo que é maior. Porque é o maior que a gente vai entregar através da nossa palavra, através do nosso ser, através dos nossos dons, através do nosso trabalho, é o que a gente vai entregar para a comunidade. Quantas pessoas se preparam muito, fazem milhões de cursos e não conseguem passar nada? Eu lembro, meu pai falava assim, nossa, essa pessoa é tão insossa, parece que não tem alma. Então a alma, uma alma aquecida, é uma alma de um menor número de feridas dentro. Um menor número de crença. Uma alma mais, ou um íntimo mais resolvido. Quando a gente libera... Oi. Menor número de feridas ou feridas talvez curadas, né? Também. Eu vou chegar aí. É porque nós colecionamos no nosso âmago muitas tristezas. A gente tem uma leitura do mundo como se a felicidade tivesse à disposição da gente sem a gente fazer nenhum esforço. Então a gente percebe, a gente tem conversado muito sobre, a gente ainda continua esperando dos nossos pais, a gente ainda espera dos nossos ex. Nós vivemos dentro de um vitimismo. Então, o padrão de vitimismo interno limita a capacidade de fazer download da força primordial da vida. Não só limita o download, como também impossibilita a gente a receber os ensinamentos. Nada entra no corpo onde a ferida é maior. Isso não significa que, nossa, então quer dizer que a gente não pode se ferir? A gente pode se ferir, mas o autoconhecimento, através do estudo do que está dentro do seu íntimo, a gente pode diluir essas feridas. Porque quando a gente diminui esse tamanho de vitimismo dentro da gente, ou o tamanho das feridas herdadas, existem muitas práticas, e uma das práticas é essa informação. Nós temos informações para a gente liberar, soltar esses nós. Tá? Então, quando a gente vai soltando esses nós,
Se a gente recebeu 10% da mãe, que esses 10% seja 100%. Se a gente recebeu 9% ou 15% dos nossos pais, que isso seja 100%. Porque os problemas não começaram com os nossos pais. Aliás, os nossos problemas não começam com os pais. Porque eles herdaram também as questões dos seus pais, que herdaram dos seus pais. Entende? Então, quando a gente começa a olhar para a família, agradecer o que recebeu, dar as costas e olhar para o caminho, a gente tem uma capacidade de fazer download do espírito da natureza, toda essa força que vai impulsionar tudo que a gente aprendeu. Toda a nossa competência técnica, ela precisa desse impulso limpo da nossa alma. E assim, esse impulso vai para o mundo em forma de trabalho, em forma de competência. E aí você recebe a moeda, porque essa moeda, veja, ela é gerada no espírito. É a parte sólida que vem em forma de dinheiro, em forma de bens. Lembra da água? Uhum. O estado gasoso é a água. Ela está no céu. Depois essa água desce em forma de líquido. Desce do céu em forma de líquido. E é esse fluxo líquido que é a nossa alma. E depois ela vem para o chão. E também ela vira gelo, dependendo do ambiente, mas a parte sólida da água acontece no chão. Acontece na parte prática. A parte gasosa é o ser. A parte líquida é o nosso fazer. Então, toda a competência nossa está na alma. Tudo nasce desse campo anímico, que é a fonte vital do nosso dinheiro. O dinheiro, sexualidade, espiritualidade, tudo nasce do mesmo lugar, do fluxo livre. Então, tudo no invisível, né, Bartô? Tudo no invisível. Tudo é no invisível. Não adianta você reclamar do governo, não adianta você reclamar de tudo. Por quê? Veja, tem muitos seres que ganham dinheiro ou eles se relacionam melhor quando existe crise. Uhum. Bartô, aproveitando isso, né, que você está trazendo, teve uma seguidora que falou assim, que ela está em busca da independência financeira, que até hoje ela tem negócios com o marido, mas ela está sentindo de ela buscar um negócio para ela, mas ela está perdida, não sabe por onde começar. Então, eu acho que isso daí cabe bem para essa pessoa que fez essa pergunta. Ela tem que buscar na alma dela, né? Ela tem que buscar na essência dela, diferente do que as pessoas imaginam. Ah, vou ver no mercado o que está dando mais dinheiro. Não, eu preciso ver dentro de mim. Isso. Eu lembro que há muitos anos eu tinha muito perrengue para ganhar dinheiro. E eu estava trabalhando, eu dava aula com os bastões. Eu fazia um movimento com o Kinomite, né? O Aikido, e eu estava pegando um ônibus cheio de bastões assim, isso tem muitos anos. Um amigo desse bicho, qual é teu valor interno? Tu ganha quanto para isso? Eu digo, puta, eu pago as contas. Eu estava fazendo psicologia ainda no curso. Ele disse, qual é o teu valor interno? Porque esse é moeda, são feitas borboletas. Você faz o jardim, as borboletas vão chegar no seu jardim. Ao invés de você estar caçando borboleta, prepara o jardim. E aquilo foi importante para mim, parece um clichê. Mas pela primeira vez eu percebi que qual era o meu valor interno. Na verdade, eu tinha algumas queixas internas. Eu estava identificado com o que faltava. Então foi todo um trabalho, através de prática, de meditação, não focando o dinheiro, mas em busca dos meus valores. Porque os valores internos são os nossos dons. Então, qual é o mecanismo que a gente faz para encontrar os nossos valores internos? A gente vai preparar a nossa economia, a nossa casa, cuidar da nossa casa interior. Porque à medida quando a gente cuida da nossa casa interior, a gente começa a fazer download do céu. Céu simbólico, tá? Sim. Quando a gente começa a fazer download do céu, essa energia de potencialidade pura, essa fonte, ela derrete as feridas. Não basta racionalizar as feridas.
Não basta só carregar as feridas, mas quando a gente se abre para uma consciência maior, ela dissolve as nossas crenças. Mas dentro da nossa alma, no plano emocional, nós estamos agarrados a muitas crenças. Então, veja, é um trabalho que não é tão fácil. Sim, e aproveitando, né, porque hoje você é uma pessoa, graças a Deus e a você, né, bem-sucedida, conhecida, realizada, realizou muitos sonhos e tudo, mas eu me lembro muito bem que você já colocou para a gente que há 20 anos atrás você deixou um serviço público para ir atrás da sua alma, né? Então, há 20 anos atrás, serviço público significava segurança. E era o sonho de muitas pessoas. Então, você fez isso, né? É como se você deixasse o seguro pelo incerto. Então, e isso foi há 20 anos. Então, assim, eu acho importante você trazer um pouquinho deste momento, né? Porque remete a isso que você está trazendo, que foi um trabalho, uma conquista, né? Isso. Veja, Débora, o seguro nos segura. Eu lembro muito bem meu pai chegando também do serviço público, muito cansado, e ele só reclamava. Reclamava do governo, reclamava que ganhava pouco, de todas as injustiças, porque dentro de um serviço público você tem um monte de chefe para cima de você. Então você não tem conexão com a fonte, você tem conexão com o chefe. E assim minha mãe também. Minha mãe era do Ministério da Agricultura, meu avô também era funcionário do Ministério da Agricultura, e eu entrei num concurso e vivi 16 anos no Ministério da Agricultura. Mas eu era codependente, eu não era co-criador. Eu queria criar, a partir dos meus valores, o meu caminhar. Eu tinha uma necessidade mais criativa, correr riscos. Eu sabia que tinha um deserto entre receber o dinheiro dos chefes, eu teria que atravessar esse deserto sozinho, eu teria que me encontrar, eu teria que saber quais eram os meus valores. E a partir dessa caminhada para o meu íntimo, foi que surgiu a ideia de valor e começou a... E sim, eu me deparei no deserto com as minhas feridas. Mas o meu caminhar passou a dissolvê-las, que na verdade eram as feridas dos meus pais. Eram as queixas dos meus pais. Eu encontrei na travessia do meu deserto pessoal os débitos que disseram que eu tinha com eles, os débitos que eu tinha com meus irmãos, e a ideia que eu tinha de débito dos meus pais comigo. Então, isso foi se dissolvendo a partir de que eu fui buscar os meus valores. Então, eu entrei no campo da psicologia e meu pai disse, vai fazer psicologia, você vai deixar um emprego federal, você vai passar fome, você vai trabalhar no Detran, carimbando, teste de exame, lá não sei da onde. Então, vejam que é um sistema de crença. E esse sistema de crença está ligado no subconsciente com a nossa ferida narcísica, com a ferida da criança. Então, foi na prática de dissolver, através de muitos ensinamentos, através de muitos conhecimentos e práticas, que à medida que a ferida ia dissolvendo, era o download do espírito ia chegando, e aí começou a fazer sentido toda a minha competência técnica. Tudo que eu aprendia de forma técnica passou a fazer um fluxo só do espírito para os meus clientes. Isso foi um fluxo só. Então, a importância que está na nossa alma, tá? Agora eu me lembrei de uma forma, de um pensamento filosófico do Homero. Homero dividia a humanidade em duas partes. Então, a primeira parte, sim, e duas partes com distâncias abissais. Ele falou que a primeira forma dos seres humanos era a forma do herói. E o que era o herói? Era aqueles seres que eram guiados pelo seu íntimo. Eles tinham um sonho. Eles tinham um projeto a partir do seu íntimo, do qual Homero chamou do caminho do herói. Então, e do outro lado, uma grande
multidão. Uma multidão que não tinha o íntimo. Uma multidão indefinida, e multidão sem rostos e sem sonhos, apenas desejando ter, desejando ter, desejando ter, desejando ter, e elas eram guiadas pela acidentalidade da vida. Essa grande multidão. Qual é a diferença do herói para a multidão? É um ser que saiu do pensamento lógico da massa, da falta, em busca de um propósito, mas se ela não tem alma, se ela não fez essa conexão interior, ela vai buscar propósito, ela vai fazer trilhões de cursos de propósito, ela vai ter grandes professores, mas todos esses ensinamentos vão esbarrar na sua alma, provavelmente nas suas feridas que não foram cuidadas, que não foram dissolvidas. Então, essa economia é cuidar do campo energético da nossa vida. Porque quando a gente cuida do nosso íntimo, e tem ensinamentos, e tem milhões de programas para isso, nós cuidamos daquilo que transborda de nós. E é aquilo que transborda de nós que vai afastar, ou que vai atrair, esse campo espiritual de potencialidade pura. E é a manifestação desse campo, a partir da manifestação da minha alma no meu dia a dia, que essa moeda chega. Que chegam os amores, que chegam os amigos, que chega a saúde, que chega a alegria, entendeu? Então, o processo, antes de você buscar o dinheiro, você prepara essa economia interior. E aí sim, essa moeda ela vem correndo para você. É interessante que existia uma deusa chamada Juno Moneta. Essa deusa romana. E essa deusa ela era muito famosa, né? Porque ela era conhecida como a deusa da moeda. E ela morava numa casa enorme, que era a Casa da Moeda. E essa deusa linda, abundante, e ela ensinava as pessoas a cuidar. Juno Moneta, monetário, e ela era conhecida como moeda. As pessoas iam lá no templo da moeda, na Casa da Moeda, para fazer o aprendizado com essa grande deusa que ensinava a cuidar da casa, economia. Nós precisamos gerar uma nova economia. A gente precisa associar o material ao espiritual. Sim. Porque nós não vamos sobreviver. A gente vive, como diz aquele filósofo alemão, né, o Bicho Han, a gente vive uma sociedade do cansaço. Nós somos seres humanos exaustos e medicados. Nós não temos mais porque nós não conseguimos mais dormir, porque o sono vem de uma alma calma. Vem de um espírito. Medicados, adormecidos, entorpecidos. A gente está numa grande agonia. Então, o dinheiro que eu tenho uma utopia, esse dinheiro vai acabar. A gente vai viver de uma outra coisa. Nós vamos entrar direto em contato com o espírito. Como os animais não precisam de dinheiro para sobreviver. As plantas não precisam de dinheiro para sobreviver. Elas estão diretamente em contato com esse campo de potencialidade pura. Mas o homem, em algum momento, caiu. Ele se descolou, mas nós não temos uma outra escolha, a não ser uma reconexão. Uma reconexão. Bartô, você falando... Desculpa, fala. Pode vir, estava vendo a Laura aqui, não, cuidando. Você falando da ecos, né? Cuidar da casa. E falando das feridas. Então, assim... Foi muito legal uma palestra que você fez sobre desatando os nós, que eu achava que eu tinha a ferida da culpa, né? Porque meus pais sempre foram muito rígidos, críticos e tudo. Mas, assim, naquela sua palestra, quando você explicou que quando você começa a sair da multidão e enxergar o seu íntimo, você vai para um lugar de exclusão, vai para um lugar de culpa com relação à família, né? Com relação a buscar um
caminho diferente, como você fez, todo mundo funcionário público, você pediu demissão. Então, assim, eu me vi muito ali, porque, tipo assim, toda vez que eu imaginava quantas vezes meu pai e minha mãe iam comigo na rodoviária para eu estudar, o sacrifício e tudo, e de repente eu pensava, nossa, eu não segui esse caminho. Então, aquela sua palestra, né, de Desatando os Nós, me mostrou que eu estava no lugar de culpada, completamente culpada. E eu pude ressignificar isso, né? Eu pude trabalhar isso em mim e ver que, na verdade, não é que não valeu a pena tudo que os meus pais fizeram. Eu simplesmente carrego tudo, todos os estudos, toda a faculdade, todo o doutorado, eles estão aqui em mim. Valeu a pena sim, né? E aí, uma palavra muito forte que você falou é de você se inocentar. De você se inocentar para realmente ficar leve, agradecer, mas dar as costas e seguir adiante, né? Então, eu queria que você falasse mais também sobre isso, sobre essas feridas que muitas vezes prendem a gente em lugares que nos impedem de repente, ir para frente, né? Fluir. Deixa eu te dizer uma coisa, veja. A gente precisa trazer a nossa competência do íntimo. Se virem, a gente tem que procurar o nosso íntimo. E não é uma questão ideológica. Não é uma consciência individual. Eu vou procurar minhas melhoras. Mas também começa por aí. Porque quando vem do espírito, quando a gente tem uma conexão com algo maior, tem a coragem de se abrir para o desconhecido. Porque a força do dinheiro não vem do conhecido. O conhecido é o mecanismo de você receber, de ganhar. Essa força vem do desconhecido. O que nos anima vem do desconhecido. Mas a gente pode desenvolver esse silêncio, essa quietude dentro da gente. Então, quando alguma coisa é bem feita, alguma coisa que vem da nossa alma, quando alguma coisa, quando vem da nossa alma, ela é bem feita. E quando ela é bem feita, o universo todo é informado. E quando essa coisa é bem feita, ela não precisa ser repetida. Nós precisamos ter uma síntese. A gente fala muito. Nós pensamos demais. E a gente precisa de um foco. E só existe foco quando a gente dissolve as nossas feridas. Nossa, Bartô, você fala, parece ser tão fácil. Tem que começar. Qual o primeiro passo da gente dissolver nossas feridas? O primeiro passo é a gente sair do passado. Porque tudo que a gente toca hoje é o passado que está tocando. Se a gente perceber, muitos dos seres vivem no passado. Justifica tudo porque o ex, a mãe, o pai, a escola, o tio, o irmão, a mãe olhou para a irmã mais do que para você. Toda essa justificativa mantém o nosso entorno, o passado. E tudo que a gente materializa o passado. Encontra pessoas que vão materializar o nosso passado, o abandono. Nós precisamos abrir mão disso. A gente precisa desenvolver uma consciência mais ampliada. Porque a gente vai sobreviver através de uma nova ciência. E ela é necessária, que é a ciência da consciência. Chega de dormir. Chega. Nós precisamos de mais claridade, nitidez. O que é que nós estamos precisando? Então, essa nossa fala, eu deixei uma pista. Existe um grande espírito. E esse espírito nos criou. E ele é infalível. E essa criação está no meu íntimo. A não ser que eu não olhe para o meu íntimo, é que eu não vou receber a conexão com esse espírito. Então, abrir-se para dentro da gente. Abrir para o nosso silêncio. Investigar todas as nossas crenças. Tem crenças que já caducaram. Nossa! Sair da nossa bolha. Por isso que eu levo as pessoas para fazerem retiro num ambiente. A gente está levando um grupo agora para a Pedra da Boca. Eu posso falar. Maravilhoso aquele lugar. Claro que pode.
Maravilhoso aquele lugar. Não é? Porque nós precisamos conhecer coisas diferentes. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de outros espelhos. Se a gente continua com as mesmas pessoas, nós vamos ter os mesmos resultados. Se a gente continua com o mesmo sistema mental, nós vamos ter os mesmos resultados do nosso sistema mental. Então está na hora da gente descobrir outras coisas. À medida que a gente descobre coisas diferentes fora da gente, a gente descobre coisas diferentes dentro da gente, porque o que está fora é o que está dentro, e o que está dentro é o que está fora. Então a gente está precisando de inovar-se. A gente precisa abrir para uma nova aventura. A gente precisa ver e entender que fora da bolha da nossa razão existe vida e inteligência lá fora. A gente precisa se abrir para o espírito. A gente precisa limpar a nossa alma, como diz o Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que apagar a luz, eu tenho que afrouxar os nós, tenho que calar a voz. Eu tenho que caminhar, lamber o chão dos castelos suntuosos dos meus sonhos, eu tenho que me ver medonho e apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Veja, apesar dessas feridas, eu tenho que trabalhar essa competência de não entregar as minhas dores, as minhas frustrações para o outro. O mundo já não aguenta mais de sofrimento. Então, se eu sair transbordando de sofrimento, o que é que eu estou agregando ao mundo? E o que é que o mundo retorna para mim? É isso, Débora. Para isso existe você com o seu trabalho, né? O retiro que eu sempre levo, nós estamos levando um grupo agora para a Pedra da Boca, que é um lugar fascinante. Um lugar de uma grandeza tão grande, e quem quiser saber sobre o seu retiro, entra no meu Instagram, tá lá. Né? Sim, e pode falar comigo também, que eu passo o telefone da Gelba, que eu tenho o telefone da Gelba que está organizando, né? Eu achei muito legal você falar desse retiro. Eu amo esse lugar, já fui 3 vezes na Pedra da Boca. E assim, é o silenciar, né? É o silenciar, é você estar num lugar em contato com a natureza. É uma forma também de você se conectar com o seu íntimo. Porque, veja, a gente vai ver o céu, a gente não olha para o céu. Então, o nosso campo de visão também é muito curto. Sim. Nas cidades, você não vê céu. Lá a gente tem pedras fantásticas, imensas. Nós temos o céu, nós temos a expansão de visão. E lá eu vou entregar um ensinamento para o grupo, que é dissolvendo os nós através dessa consciência maior. Sim. Através de uma conversa ou outra, diante da testemunha do meio ambiente. Porque é necessário, daqui para frente, a gente precisa ir para o meio ambiente, porque é onde o meio ambiente, e é através do meio ambiente que a gente consegue fazer download dessa fonte primordial que anima todas as coisas e todos os seres. Essa é a base do dinheiro. A gente vai entender que nós estamos no outro paradigma da ideia de ganhar. Hoje a gente não ganha mais sozinho, nós ganhamos em rede. Então, se a gente tiver a capacidade de incluir, a capacidade de ter relacionamento, a gente não vai ganhar dinheiro. A gente não vai ganhar muitas coisas que são necessárias. Uhum. Então, fica já essa deixa e o convite, depois as pessoas entram em contato com você. Sim, tem uma pessoa aqui, Cristina, fala comigo no direct que eu te passo o telefone da Gelba. Acredito que tem vaga para o retiro, sim. Isso. Eu podia responder perguntas agora, eu acho que temos 10 minutos. Aham. Então, uma pergunta eu já fiz, né, que é daquela pessoa que ela falou que ela estava perdida, acho que a gente já respondeu. Uma outra pergunta, a pessoa perguntou assim, por que o dinheiro... Eu acho que a live já respondeu, mas ela perguntou, por que o dinheiro não fica comigo? É interessante, porque você precisa manter as flores para que as borboletas cheguem. A porque gente não precisa cuidar Veja, mais do jardim, né? Veja que coisa interessante. Eu planto, eu faço reflorestamento há muitos anos, mas antes de eu colher os frutos, eu tenho que preparar a terra. Essa terra
tem que ter nutrientes, essa terra tem que ser propícia para aquele tipo de fruto que eu estou buscando. Muitas coisas no começo que eu plantei, eu não colhia, porque eu não entendia que aquele tipo de árvore não se dava com aquele terreno. E o terreno é a nossa alma, é o nosso trabalho. Muitas pessoas estão fazendo um tipo de trabalho ou em busca de dinheiro e é incompatível com o que está dentro da gente. Isso. Porque é o nosso magnetismo interno que vai atrair esse dinheiro. Então, prepara o chão, nutre esse chão, as árvores são plantadas, entender como funciona, ter paciência para esperar as estações e os ciclos da vida. E esses frutos, eles virão. E a gente vai entender que quando esses frutos, muitos deles vão cair na terra, vai adubar a terra para que isso... É um ciclo de dinheiro. Então, cuida das flores, que o dinheiro e a prosperidade, ela vai chegar. Eu costumo fazer uma analogia sempre assim. Quando você encontra uma pessoa que você está interessada, que quer namorar e que você convida para ir na sua casa, eu acho que a gente cuida bem da casa. A gente compra o vinho, escolhe a música, a gente se prepara, toma banho, as pessoas fazem os cabelos, fazem as unhas, a gente prepara toda uma ambiência para que aquela pessoa se agrade. E agradar é a graça, que ela se sinta na graça de um ambiente que foi cuidado para recebê-la. E quando ela fica na graça, ou se agrada, ela retorna e ela também traz um movimento em retorno de toda aquela ambiência que eu criei para atrair aquela pessoa. É assim o dinheiro. É assim a nossa parte profissional. Eu sou muito bem-sucedido no meu trabalho, porque eu trago o meu trabalho com profundo respeito, porque os ensinamentos que eu recebi de todos os meus professores, eu criei uma ambiência para esses ensinamentos. Esses professores, eles residem no meu coração e eles estão em paz comigo, porque eu sou fiel com eles. Eu trago todas essas informações que não são minhas. Eu apenas eu faço papel de Hermes nessa hermenêutica de trazer algo maior e entregar. E aí vem o retorno da admiração, o retorno da cura através da forma de como eu entrego. Isso não significa que eu curei as minhas feridas, mas eu transformei minhas feridas em competências. Eu sinto angústia, eu sinto... Lá em João Pessoa eu falei sobre isso. Sábado passado, com um grupo, eu sou muito angustiado. Mas, assim, eu sei viver essa angústia, eu sei viver esse sofrimento. Nós precisamos ver o sofrimento certo. E minha angústia não é porque meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Não, é da vida. Viver, olhar de forma adulta para esse planeta, deixar todo o mimimi de lado, eu acho que isso vai gerar muita força. E olhar para a vida como ela é, né, Bartô? Como ela se apresenta, né? A vida não é só. A vida é sombra e é luz. A vida é misturado, né? Coisas boas e coisas que não são tão boas. E é mágica. A vida é uma mágica, né? E eu me lembro também que você uma vez colocou, muito legal, a parte do merecimento. Que muita gente tem tipo uma frase, eu mereço. Será que merece mesmo? Sim. Eu estudei budismo, estudo há mais de, eu acho, quase 40 anos. Práticas, estudos, e mergulhos, imersões. E dentro do budismo tibetano tem uma questão muito de mérito. Mérito é acúmulo de méritos. E esse acúmulo de méritos está ligado com o processo da alma. A capacidade que você tem de escutar, a capacidade que você tem de compreender, a capacidade que você tem de se comunicar. É tudo uma educação desses princípios. E para isso, novamente, eu insisto, o autoconhecimento. Ele vai ser a chave do sucesso para a nossa caminhada do futuro, porque o nosso passado acabou. Muitas coisas que estão no nosso passado, elas não servem mais. Uma porrada de crenças se tornaram
completamente caducaram e a gente ainda continua obsoletas total. Então a gente vai se reinventar com a força do nosso espírito, com esse processo interno. E existem muitos trabalhos para isso. A constelação familiar, vinda do espírito, ela tem um poder imenso quando ela vem através do espírito, quando esse terapeuta, esse grupo, trabalha a partir da sua alma. Quando se reconcilia e entende esses processos de ferida e transforma em competência, como traz o Homero, o caminho do herói, quando isso é formado para você co-criar, sair da codependência, esse método, ele é genial. A meditação e outros caminhos que a gente pode encontrar. Recentemente eu dei um curso online, né, promovido um curso, eu e a Eliane, nós fizemos um curso, estudamos muito tempo, e o curso era a arte de ser humano. E é belíssimo, a gente entregou em 9 encontros, onde eu fui fazendo passo a passo como desatar esses nós, como dissolver essas feridas, compreender que essas feridas não são suas, são as feridas do mundo que nós herdamos, elas embarcam em qualquer um que nasce nesse planeta. Por esse prisma, a coisa toma uma outra conotação, um outro paradigma. Você sai da vítima, né? Você entende que aquilo faz parte. Aquilo faz parte. Isso, querida. O que mais? Tem mais uma pergunta aqui. Por que eu atraio relacionamentos em que divide o dinheiro? Olha para dentro. Veja o que você acredita. Certamente ainda está esperando algo dos pais. Veja, a abundância é um fluxo livre para a mãe e um fluxo livre para o pai. Imagine que quando a gente nasce, a gente está cobrando dos pais. É como se os pais estivessem atrás da gente no passado e a gente está de costa cobrando dos pais. Quando a gente resolve interiormente com esses pais, mudando o nosso sistema de compreensão em relação a isso, esses pais passam para a nossa frente, concluídos, e assim nós temos um portal para a abundância entre o pai e entre a mãe. Mas enquanto nós estamos enroscados com isso, eles estão para trás e nós estamos olhando para o passado. O passado divide, porque a identificação do ser que está no passado é a polarização. O passado polariza. Caminhando para o futuro, unifica. O caminho através dos pais resolvido em nós unifica o nosso caminho. O nosso ser, ele ganha unidade na solução com o papai e com a mamãe. As coisas... É o que você falou, né? Se eu ganhei 9%, que aquilo seja o meu 100%. Se eu ganhei 5%, que aquilo seja o meu 100%. E a partir dali, eu vou. Ô, Débora, será que papai recebeu 100% do pai e da mãe? Nossa. Será que mamãe meu recebeu pai, 100% do papai e da mamãe? Meu pai, tadinho. Eu sempre digo, Bartô, uma das coisas... eu cheguei nas constelações por conta da minha mãe, porque eu estava muito doente e não estava conseguindo aceitar a partida dela. E na minha formação, eu trabalhei muito meu pai. Então, assim, por isso que eu sou tão apaixonada pelas constelações, porque, assim, nós temos, né, esta oportunidade de realmente aprender a fazer isso, sentir, não é da boca para fora, é com o sentimento de pegar aquilo que a gente recebeu e ser suficiente, ser perfeito para nós e com aquilo seguir, né? Ótimo. O resto eu vou ficar repetindo para não criar uma questão linear. Sim. Eu vou repetir de diversas formas a mesma coisa. Exato. Não é um luxo você... vou fazer ali um autoconhecimento.
É uma Não. necessidade, porque o futuro da humanidade depende da forma que a gente vai tratar o nosso íntimo agora. É uma necessidade Necessidade. muito urgente. Deixa Muito seres, urgente. seres polarizados estão no passado, presos no papai e a mamãe. O caminho da unidade, o professor Helen falava, é um caminho para frente e para cima. Porque em algum momento, e dentro do projeto da vida, está a nossa verticalização, onde vai ter o nosso alimento, o nosso trabalho, dentro do campo do espírito maior. Dentro dessa fonte de potencialidade pura. Eu creio que é o que nos espera, caso a gente consiga alcançar. Então, para isso, a gente vai ter que resolver a velha humanidade dentro de cada um. Não criticando o outro, não está lá fora. Não. A velha humanidade está dentro da gente. E há métodos para que a gente possa resolver isso. Certo? Sim. Então, eu tenho alguns trabalhos, eu tenho alguns métodos. Quem quiser visitar no Instagram, tem as constelações familiares. Nós estamos lançando um grupo de autoconhecimento presencial, onde a gente vai trabalhar toda essa experiência da roda da vida e usar um termo chamado de contentamento. A gente fala do descontentamento, mas a gente nunca pensou no contentamento. O contentamento é um estado de espírito onde não existe falta. E ele reside porque é uma propriedade nossa, mas nós estamos esquecidos. Então a gente precisa virar uma chave. E essa chave é o recordar de que dentro da gente existe o infinito, o espírito. E são métodos que a gente pode alcançar. E o que é legal também, Bartô, é que assim, às vezes as pessoas pensam que fazer um curso com você ou fazer uma mentoria comigo é só para quem quer ser constelador. Não, nada disso. Não. Absolutamente. É para você trabalhar exatamente tudo que a gente falou desde o início da live. Para você trabalhar a sua casa, né? Para você cuidar da sua casa, da sua economia. Perfeito. Né? Hoje a gente vai sair com esse aprendizado. Isso me veio antes da live, eu pensei, por onde eu começo? E me veio a palavra economia. Caramba! Ecologia, economia. Eu percebi, isso é interessante. Eu acho que todo o meu raciocínio começou a surgir disso, Débora. Nós precisamos cuidar da nossa casa, inclusive para receber os amigos. Sim. Tá querido, ótimo. Meu coração se alegra sempre com você. Eu te honro e eu procuro fazer o meu melhor e levar os ensinamentos que eu recebi de você para cada pessoa que eu tenha a oportunidade. Eu sou muito grata, agradecida e eu me sinto abençoada por ter sido iniciada neste caminho por uma pessoa tão especial como você. Mas veja, você é uma pessoa que já rodou o mundo, uma pessoa que fez cursos lá fora. Quando você chega, você já chegou dentro de um desprendimento, porque você mora num lugar, sua família está a quase 3.000 quilômetros de onde você mora. Não que isso seja uma graça, mas você teve a coragem de buscar outras bolhas. E as pessoas que buscam outras bolhas, elas tendem a ter novos entendimentos. Então, quando a gente fez o primeiro trabalho, a dádiva dessa grande transformação veio dentro do tamanho da tua busca. Então, é isso, querida. Espero que todas as pessoas, eu não sei nem quantas pessoas estão aqui no nosso entorno, possam se beneficiar de uma coisa ou de outra, que elas possam plantar dentro da sua terra interior e que de uma forma muito rápida esses frutos possam brotar, porque nós somos ricos e nós precisamos transformar esse eco, a nossa casa, a nossa morada, que é o planeta azul, o planeta Terra, num lugar de fertilidade, num lugar de prosperidade. Todos precisam colaborar com isso. E isso que você falou é tão incrível, né? Eu sempre digo, nós somos ricos. Basta você olhar para a natureza. Você olha para uma árvore, você não consegue contar as folhas que tem numa árvore. Você olha para
para um oceano, você não consegue saber a quantidade de água que tem no oceano, na areia, enfim, né? Isso. Tudo é abundante e nós também podemos ser abundantes. Isso. Legal. Beijo para você, beijo para todos. Obrigada, querido. Muito obrigada, gratidão. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua disposição. Isso, mas todos os professores que estão embarcados na minha vida te agradecem. Eles permanecem vivos e eles precisam dessa oportunidade para trazer tudo que eles herdaram dos seus professores, que herdaram dos seus professores. Então, um espaço precioso, em conexão, tem muita força, e que essa live possa reverberar para todos os seres essa força do campo de potencialidade pura, e para você também, Débora. Beijo no seu coração. Querido. Tchau, tchau. Gente. Obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Tchau. Tchau. Ok, pessoal. Então, as pessoas que tiverem dúvidas com relação ao retiro, pode falar comigo, tá? Que eu mando para vocês o telefone da Gelba. E também, quem tiver interesse em fazer, participar ou constelar, este domingo eu estou fazendo uma constelação aqui em João Pessoa, tá? Eu não sei vocês, mas eu adorei a live. Eu vou deixar gravada esta live para que vocês possam escutar novamente, fazer anotações e aprender, porque eu considero que foi muito rica esta live. Eu sou suspeita para falar do meu professor, né? Mas para quem não conhece, teve um pouquinho o gostinho do que é essa pessoa a quem eu sou eternamente grata, tá? Então, pessoal, obrigada pela presença de todos, sejam bem-vindos. Quem quiser saber do retiro, fala comigo no direct. Quem quiser fazer constelação ou participar da constelação neste domingo aqui em João Pessoa, fala comigo. Um beijo.